Fala galera, hoje no canal Por Trás da Profissão vamos entrevistar o professor e doutor Everton. Prazer. Prazer. Para começar, vou fazer uma pergunta sobre sua graduação. Como foi que surgiu o seu interesse por essa área? Na verdade, quando eu entrei na graduação, eu tinha interesse por trabalhar com zoologia. Então, eu entrei pensando nessa área. Mas aí, a partir do quarto semestre, aproximadamente, fazendo a disciplina de genética, né, eu me encantei por essa área, por biologia molecular, genética, e decidi, né, que iria trabalhar com isso. Então, acho que dependeu um pouco também do professor da disciplina, que tinha uma didática muito interessante, né, e isso fez com que eu me apaixonasse, de fato, pela área de biologia molecular e de genética. Um livro? DNA, O Segredo da Vida. E para o senhor, quais são os principais desafios que um estudante enfrenta para querer entrar no campo da docência? São vários. Começando de casa, né? Quando você chegar em casa e disser para sua mãe que você vai ser professor, provavelmente ela vai surtar. Isso aconteceu um pouco comigo. Então, a gente vai por caminhos que são um pouco sinuosos, né, na área da docência. A gente passa por algumas especializações, mestrado, doutorado, que dependem de outras pessoas, depende um pouco do governo, de instituições, dos resultados que nós obtemos na nossa pesquisa para a gente chegar a um nível, a um patamar que nos faça capaz de poder ensinar e poder exercer o papel de professor para estudantes de graduação. Então é um caminho um pouco difícil, são muitos desafios ao longo do caminho e em cada etapa surgirão muitos desafios que eu acho que a gente precisa superar, a gente precisa ultrapassar para conseguir o nosso objetivo, né? Faz parte do processo, apesar de serem desafios, são desafios que fazem parte do processo de formação profissional mesmo. Uma música? Deixa eu pensar um pouco, são muitas, mas nesse momento eu escolheria Anthem for the Year 2000, que é uma música do Silverchair, uma banda australiana. O senhor falou um pouco sobre o governo, que é muito dependente das pesquisas do governo. Como o senhor vê os desafios que os biomédicos vão enfrentar para quem quer seguir essa área de pesquisa? De fato, no Brasil, as pesquisas elas dependem muito de incentivos governamentais. Hoje, as grandes pesquisas que são feitas aqui, elas são feitas em instituições como Embrapa, Fiocruz, universidades federais, né, que são instituições públicas e que têm aí um aporte de recurso público muito grande. E quando a gente perde esses incentivos, esses financiamentos governamentais, a gente restringe bastante a capacidade do pesquisador de desenvolver pesquisa de ponta, pesquisa de alta tecnologia e, consequentemente, isso vai reverberar em outras áreas, né? Então, existem pesquisas importantes voltadas para a saúde pública que serão fundamentais para traçar estratégias importantes no delineamento, por exemplo, e no desenho de esquemas terapêuticos, traçar estratégias de educação, por exemplo, na área de saúde, que de fato essas estratégias elas são importantes, né, e que o governo precisa investir de alguma forma nisso. Então, a gente não tem expectativa hoje de uma melhoria, né, pelo menos com esse governo atual, a gente não consegue ter uma expectativa. Mas eu acredito que a reverberação desses cortes, em outras áreas, vai acabar nos levando a uma situação tão ruim, né, e tão precária que a gente vai precisar voltar a investir na área de saúde. Talvez não nesse governo, mas nos próximos. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo. Um artista? São muitos, né? Mas eu poderia eleger agora, na minha cabeça me vem Chico Buarque. Quais são as mudanças que o senhor faria na graduação e nas suas áreas de atuação? Na verdade, eu não acredito que as mudanças elas possam ser feitas monocraticamente. Então, eu acho que para alguma mudança acontecer nos cursos de graduação, na graduação de uma maneira geral, nós precisaríamos reunir
um grupo de pessoas, de pensadores, de pesquisadores, que pudessem analisar fatores internos, né, relacionados às instituições, fatores externos, extrínsecos, que podem nos nortear no sentido de propor mudanças. Eu acho que as mudanças, elas às vezes são necessárias a depender do esquema político, a depender das necessidades que existem no mundo, né, para que essas mudanças de fato ocorram. Então, mudança nesse sentido não pode ser uma decisão monocrática. É preciso haver um estudo e é preciso haver muito mais do que isso, uma decisão colegiada de outros pesquisadores pensantes que possam de fato contribuir para essas mudanças. Um escritor? Guimarães Rosa. Após a formação, é comum que hajam dúvidas. Os estudantes saem da faculdade um pouco tanto norteados. Qual a maior dificuldade você acha que um estudante encontra após a faculdade? Na verdade, existem algumas dificuldades, né? A gente vai tomar algumas decisões que vão, de fato, ser as decisões que vão definir a nossa vida. E definir a nossa vida é uma escolha muito difícil, né? Então, existem algumas dificuldades que são relacionadas com os processos decisórios, né, de partir para uma pós-graduação, partir para o mercado de trabalho, o que é que eu devo fazer, o que é que agora eu posso fazer, porque às vezes a gente tem a vontade, mas a gente não tem, às vezes, a possibilidade, né, de investir em alguma área ou se inserir em alguma carreira. Isso vai fazer com que a gente tenha que, de fato, tomar algumas decisões que não serão, talvez, as decisões que a gente gostaria de tomar, né? A gente vai ter que abdicar de algumas coisas para, de fato, conseguir outras. E isso aqui, às vezes, vai nos trazer um pouco de angústia, mas que, com um pouco de responsabilidade, com um pouco de análise e estudo, né, você consegue diminuir aí os efeitos dessas escolhas, dessa abdicação que a gente, obviamente, tem que fazer em algum momento da nossa vida. Um filme? É meio clichê, mas Ben-Hur. O senhor trabalha na docência e atua também. Sim. Qual você vê a evolução da importância do papel do biomédico na saúde? Bom, o biomédico, assim como outros profissionais de saúde, eles são importantes para gerar dados, para gerar indicadores que possam nortear as políticas públicas em investimentos na área de saúde de uma maneira geral, não só as instituições públicas, mas as instituições privadas também, né? A partir das pesquisas que os biomédicos eles podem conduzir, eles podem gerar dados importantes no que diz respeito à saúde pública de uma maneira geral, né? Ou a saúde de uma determinada população, comunidade, e eu acho que o biomédico, ele de fato pode interferir dessa forma, né, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Um ator? Lázaro Ramos. Com base no seu percurso acadêmico, o senhor trocaria alguma área que atuou e se sim, por quê? Não, na verdade, eu manteria tudo, eu não me arrependo de nada, inclusive porque a atuação em diferentes áreas me proporcionou uma diversificação do meu currículo e o conhecimento, né, em áreas distintas, eu acho que é sempre importante para qualquer profissional. Em sua opinião, qual a característica que um biomédico deve ter como profissional? Eu acho que ele deve ter atitude, acho que isso é importante em qualquer profissão, tem que ter coragem, são muitos desafios a se enfrentar e acho que a coragem, a atitude vai fazer com que o biomédico possa superar mais facilmente esses desafios. Uma comida? Lasanha. O senhor fez doutorado com Pedro Sanduíche em Barcelona. Quais são as dicas que o senhor dá para estudantes que buscam também a especialização fora do país? Bom, a primeira coisa é procurar uma linha de pesquisa de interesse num outro país e que agrade ao estudante. Manter contato com a instituição ou com pesquisadores da instituição e que têm interesse em trabalhar e buscar financiamento para se manter fora do país, né? Buscar as instituições de fomento, instituições que possam pagar as bolsas nesse país
e, de fato, viabilizar essa estadia em outras instituições internacionais, porque normalmente essas instituições elas podem agregar muito, né, no que diz respeito à pesquisa científica. Gostaria de agradecer mais uma vez ao senhor pela presença. Eu que agradeço. No canal. Okay. Se inscrevam no canal, deixe o joinha e se prepare para as novidades. Valeu! E aí, foi?